Mas olha só, foi apenas 2 semanas depois da passada do furacão Helene, a gente está diante agora do furacão Milton, considerado possivelmente um dos mais devastadores do século. Isso vindo das autoridades, tá? Não tem nenhum exagero, figura de linguagem aqui. Está se aproximando rapidamente do estado da Flórida. Vale a menção aqui, obviamente, pela comunidade colossal de brasileiros que residem e passam pela Flórida, né? A gente tem que destacar que até os parques da Disney, para vocês terem uma noção, num gesto raro, tá? Fecharam os portões para a passagem do furacão Milton, de categoria 5, e a prefeita da cidade de Tampa, talvez uma das mais atingidas, foi bem clara, dizendo para os moradores: se você escolher ficar, você vai morrer. Sem papas na língua, sem tergiversar, é isso. Esse é o recado, tá nesse nível. E claro, muitos famosos, inclusive, aí na Flórida nesse momento. David, o que você apurou? Pois é, a Anitta tá por lá, tem MC Loma, tem também outros artistas e cantores, né, que estão presos e com receio diante desse furacão que está se aproximando. E claro, diversos brasileiros, centenas de brasileiros, centenas de milhares de brasileiros. A gente vai estar conversando, inclusive, com uma delas já aqui no Morning Show, assim que a minha diretora Helena me sinalizar. Mas, Mano, Jess... A comunicação de governantes em momentos assim, que você tem uma emergência climática, precisa ser extremamente clara dessa forma como nós descrevemos, né? Se ficar, vai morrer. As pessoas precisam confiar nas autoridades, porque nesses momentos, realmente, muita gente quer pagar para ver e, nesse caso, o preço é a própria vida. Tem um conceito na política americana que é o October Surprise, a surpresa de outubro. Muita gente esquece, mas a gente está a menos de um mês de saber quem governará a maior potência do mundo pelos próximos 4 anos. E claro que os holofotes estão em cima da dupla Biden-Harris. Muita gente esquece que o ainda presidente Joe Biden está comandando todos os esforços para conter essa devastação e, inclusive, está tendo muita bateção de cabeça em pronunciamentos públicos entre o atual presidente Biden e a postulante a sua sucessora, Kamala Harris. Inclusive, estamos de volta para você que está ouvindo o nosso Morning Show. O tema da vez é o furacão Milton, que promete devastar a Flórida. Muitos brasileiros por lá, e a gente vai estar recebendo nesse exato momento a brasileira Camila Coutinho, que mora em Orlando há 6 meses, para trocar uma ideia aqui com a gente, falar como é que está a angústia dela nesse momento de tamanha tensão, dada a velocidade que o furacão Milton vem se aproximando e a fúria que ele promete trazer. Tudo bem, Camila? Você me ouve bem? Tudo bem, estou te ouvindo bem. A situação aqui é de medo um pouco, né? Minha primeira vez passando por este furacão, estou com bastante medo. Estou um pouco nervosa. As pessoas, né, que já passaram tentam nos acalmar um pouco, mas a situação bem triste mesmo é na costa oeste, que é ali a cidade que pega Tampa Bay, né? Aquelas regiões ali que a coisa está bem crítica. Não, sem dúvida alguma, a gente só pode imaginar. Tem um consenso, né, que o próprio Walt Disney montou toda a estrutura de Disney, os parques de diversão, lá no início do século passado, né, no meio do século passado, exatamente porque Orlando está bem centralizado no estado da Flórida, em tese mais afastado de qualquer risco das mudanças climáticas e dos fenômenos catastróficos climáticos, né? Mas, pelo visto, vocês vão ter algum susto aí em Orlando, né? Sim, até está sendo muito falado aqui que faz 100 anos, né, que não passa nenhum tipo de furacão para essa região. Então, é algo que ninguém esperava. Ninguém esperava que esse furacão passasse por aqui. Em 100 anos, né, nunca teve nada parecido. Os que passam por aqui são a tempestade tropical, né, que eles chamam. Então, é algo que tem vento, dobra uma árvore e outra, mas não há essa devastação, como está sendo falado nesse furacão, que estão alertando muito que esse furacão é algo que nunca aconteceu em 100 anos, na força que está vindo, na magnitude, na dimensão dele. Ele vai pegar 80% da Flórida, isso que tem assustado todo mundo. É que não tem muito para onde a gente correr, né? A gente vai subir um pouco acima. O furacão Helene devastou muitas regiões. A gente vem para cá, vem para lá e alerta de inundação. Então, o que eles têm pedido para nós, né? Eu não estou numa área de evacuação, e sim de alerta do furacão. O que dizem para nós é que quando ele bater em terra, a devastação muito grande vai ser na costa oeste. Aqui vai chegar em torno de 1 ou 2 a categoria, que já é muito forte. A gente tem se preparado, né, aqui para tudo isso. E é para a gente dar prioridade para as pessoas que realmente precisam evacuar, né, as cidades.
Então a gente tem feito isso, as estradas aqui estão lotadas, não tem mais gasolina, a gente não encontra mais água. A gente saiu ontem para tentar comprar fogareiro, caso falte luz, né? Não tem mais, não há mais nada para comprar em relação a isso. A água é racionada. A gente entra numa fila no mercado e é um fardo só para cada pessoa. Então é uma situação que eu nunca pensei viver na minha vida, porque no Brasil a gente não tem esse tipo de coisa, né? Mas é isso, uma experiência de vida que vai ficar marcada. A gente espera que sem marcas que possam deixar cicatriz, essa é a nossa expectativa. Só para a nossa audiência aqui entender, a Flórida é o estado americano que tem a terceira maior concentração de brasileiros que ou estudam, vivem ou trabalham nos Estados Unidos, só perdendo para Nova York e Massachusetts, no caso Boston, né? Mas só no ano passado teve quase 700 mil brasileiros apenas como turistas que cruzaram o estado da Flórida em algum momento. Só para vocês terem a dimensão do tamanho desse grupo, dos nossos compatriotas que possam estar sendo afetados. A nossa querida Jess Peixoto aqui, Camila, também quer te fazer uma pergunta. Camila, antes de mais nada, minha solidariedade em relação a esse período que você está passando, que sem dúvida nenhuma é de muita ansiedade e dificuldade. Obrigada. A minha pergunta é, você bem esclareceu para nós que você não está numa área de evacuação, ou seja, eles programam que não vai ter ali um dano direto à sua residência, mas eu imagino que implicitamente, convivo com algumas pessoas que moram aí, têm me confidenciado isso, que existe um medo da destruição das casas, existe um medo de perda de patrimônio. Então eu queria entender de você como que você está lidando com isso, assim. Tem um seguro específico na Flórida para esses casos, como esses casos de furacão? Porque a gente vê que muita gente vai ficar desabrigada e perder as casas. E se esse é um medo que você está tendo com a sua família aí na Flórida, como você se sente em relação a isso? Sim, eu estou bastante nervosa, porque há esse medo gigantesco, né, de perder algo. A gente constrói coisas e são fotografias, são documentos, coisas importantes. Esse medo existe, por mais que as pessoas falem, não fica com medo, a categoria 1 e 2 é mais leve, é mais tranquilo, mas mesmo a categoria 1 e 2 a gente vendo, ela destelha as casas sim, apesar das casas serem feitas para isso, né? Tanto que os nossos vidros aqui, eles são diferentes. Eles são para furacão, os vidros aqui. As casas têm uma estrutura maior. Eu moro numa casa já com construção nova, que elas são feitas de bloco, então elas seguram mais. Mas as casas mais antigas são totalmente de madeira. Essas são aquelas casas que voam, como a gente vê nos vídeos. E sim, as casas têm um seguro, né? Mas não propriamente para furacão. É muito parecido com o seguro no Brasil, né? Danos da natureza, eles quase que não cobrem. Então, a gente não sabe, de verdade, não sabe se destelhar, se acontecer algo. A gente não sabe, nós sabemos que o governo ajuda, né? Ele dá uma ajuda para a reconstrução das casas, mas em relação ao seguro, é uma coisa realmente que nos deixa muito inseguros. E o medo é real. Essa noite eu não dormi bem. É nessa madrugada que é onde o furacão vai chegar, eu e o Sérgio, meu marido, a gente vai revezar. Ele até falou, a gente precisa descansar durante o dia para ficar acordado durante a noite, para que a gente não seja pego de surpresa, né? Porque o medo vem, imagina, ele vai chegar na madrugada. Então eu não vou conseguir dormir essa noite, eu vou esperar, eu não vou conseguir dormir, ser pega de surpresa. É algo que eu não sei nem como trabalhar dentro de mim. Em alguns momentos me dá uns picos de ansiedade muito grande. Dá aquela sensação de impotência, de ansiedade, como você disse, a gente só pode imaginar o terror que você deve estar tendo que passar nessas noites aí, enfim, solitárias. Mas, no meio disso tudo, não deveria ser o caso, mas vamos ser sinceros, é a vida como ela é. No meio dessa iminente devastação aí no estado da Flórida, tem uma grande eleição presidencial de pano de fundo e as agências de gestão de emergências, especialmente as federais e também estaduais, a gente quer entender se elas estão batendo cabeça, se elas estão trabalhando bem em termos de orientações aí para a população local. Enfim, tem muita bateção de cabeça nesse sentido. Mas eu vou trazer aqui também o Mano Ferreira, Camila, que vai te fazer uma pergunta. Bom dia, Camila. Em primeiro lugar, obrigado por estar aqui com a gente. Nossa solidariedade, eu imagino a angústia. E a minha pergunta é no caminho de como está sendo lidar com essa angústia, porque é uma questão que pega muitas pessoas, né? Então, vocês têm... Como tem sido esse tema na família? Você já falou que com o marido vocês conversaram sobre um revezamento, mas como que está isso na família e na comunidade brasileira? Tem algum tipo de maior aproximação para lidar com isso, caso alguém venha a sofrer danos mais acentuados? Já tem algum tipo de
articulação entre a comunidade brasileira por aí para ter algum tipo de suporte e rede de solidariedade? Nesse momento não está tendo muita articulação entre os brasileiros, né? A gente conversa com um e outro, a gente está se acolhendo no sentido dos mais velhos, né, que já estão aqui há mais tempo, nos acalmam um pouco, mas eles também estão passando uma certa pressão porque é a primeira vez que está passando um furacão nessa magnitude, então está meio que todo mundo na expectativa de como vai ser, porque os outros não chegam aqui, né, eles não destroem essa parte aqui, esse centro Flórida. Então a gente... na verdade está todo mundo sem saber como que vai acontecer, como que vai ser. A gente só está esperando e torcendo que ele diminua a categoria, que ele chegue aqui em 1. É o que a gente tem fé que aconteça, mas bem na verdade está todo mundo sem saber como que vai acontecer dessa vez, porque dos outros é tudo tranquilo. O último furacão Eline que passou aqui, a minha região aqui estava toda tranquila, não teve aula, né? As escolas fecharam, os mercados, inclusive hoje não tem mercado aberto aqui. Camila, deixa eu aproveitar para te fazer uma pergunta e me perdoe a ignorância. Nos filmes, quando a gente assiste essas questões de furacão, muitas vezes tem aquele porão ou aquele abrigo. Eu queria entender, assim, imagino que muitos não saibam, como que funciona no momento em que vocês sabem que o furacão está indo na direção, se existe um abrigo nas residências ou se eu vi alguém falando sobre dispensas, espaços sem janela. Como que ocorre? Como que vocês estão se planejando? Em qual lugar da casa vocês estão planejando ficar quando ele estiver próximo a vocês? Sim. A minha casa, ela não tem esse abrigo. Como eu citei, a Flórida é uma região, nessa região que eu tô, é uma região que não acontece esse tipo de furacão. Então, as casas aqui não têm essa preparação. Não tem. O que nós estamos nos preparando é para ficar na parte de baixo da nossa casa, que ela é feita de bloco. Então, a parte de cima que é toda de madeira, mas a parte de baixo é bloco, então nós vamos ficar aqui. E as escolas são preparadas, inclusive o prefeito já mandou a lista aqui para todo mundo das escolas mais próximas às residências que abrigam, e as escolas têm estrutura para aguentar tornados, aguentar furacão. A escola dos meus filhos, se caso acontecer algo com a gente, destruir, a indicação para o meu bairro, onde eu fico em Lake Nona, é para ir em direção à high school dos meus filhos, porque ela tem toda uma estrutura para furacão. Inclusive, a escola já está sendo toda preparada com cama. Ontem, às 6 da tarde, eles já começaram a receber as cidades que estão sendo evacuadas. Então, já tem pessoas na escola e mais a população dessa região, que a gente espera que não precise, mas se precisar, é para lá que a gente corre. E, infelizmente, a nossa área, né, não tem esses porões aí, essas coisas preparadas para furacão. Tem que se precaver na medida do possível, Camila. Vou trazer o nosso David de Tasso também para te fazer uma pergunta. Eu tô recebendo algumas atualizações aqui. O Léo Santana, também cantor, tá por lá. A Taeme, da dupla Taeme e Thiago, junto com o Dalu. Dalu é um amigo nosso lá de Presidente Prudente, inclusive empresário da dupla Fernando Sorocaba e de muitos outros artistas, estão também nos Estados Unidos. Informação que a gente recebe aqui. E pra Camila, eu gostaria de perguntar, porque eu já participei de algumas coberturas de temporais, claro, não nessas proporções, mas de ventos de até 100 km por hora. E aí, a expectativa é de 256 km por hora. Como que é a cidade? É preparada? Existe uma certa resistência ou não? Não tem nada de estrutura diferente daqui do Brasil? Sim, existe uma estrutura diferente aqui nas construções das casas, por mais que nós não estejamos numa rota normal, né, natural de furacão. As casas aqui são construídas para aguentarem mais. Como eu comentei, né, antigamente era muito de madeira e hoje eles fazem já parte de baixo das casas de bloco. Apesar da gente não ter esse refúgio, né, para furacão, talvez as novas construções agora façam a vir com esse tipo de refúgio, né? Então, a cidade, ela é preparada com os vidros. A gente ouve muito falar sobre os vidros aqui, todo mundo fica preocupado. Eles falam, não, os vidros aqui são preparados para tornado, para furacão. Eles são diferentes, eles são que nem um sanduíche. Quando tu quebra ele é um material diferente, ele não é um material de vidro como nós temos no Brasil. Então, se bater uma árvore, ele não estilhaça como aí. Primeiro ele quebra um, depois ele quebra o outro. Ele tem uma distância bem grande um do outro. Então, isso a gente vê essas diferenças. As portas aqui também são diferentes, elas são mais grossas e mais pesadas que as nossas no Brasil.
E em questão de telhado, né, que é totalmente diferente a estrutura deles, é uma estrutura muito firme. A gente percebe nas construções aqui a dinâmica da construção bem diferente, né? A gente não existe telha aqui. É um compensado bem forte, bem grosso. E eles colocam aquela manta junto. E o telhado mesmo é uma lixa impermeável. Então, nessa questão, já ajuda muito, né? Não tem aquelas telhas voando como a gente no Brasil, que tem o costume de usar esse tipo de material. Essa foi Camila Coutinho, diretamente de Orlando, na Flórida. Camila, eu tenho certeza que teu depoimento, teu relato aqui foi instrutivo para não só muitos brasileiros aqui que estão apreensivos vendo possivelmente amigos ou familiares aí no rastro do furacão Milton, mas também, eventualmente, brasileiros que estão nos assistindo também diretamente dos Estados Unidos e mundo afora. Obrigado demais pela sua presença aqui. Obrigada, eu que agradeço. E não vamos dar chance ao acaso aí, torcer para isso, para acabar tudo bem. Uhum. Amém. Obrigada. É isso, meus amigos e minhas amigas, 11 horas e 13 minutos. Eu acho que, sinceramente, aqui um rápido comentário, né? Jess, mano, David, porque ano passado tivemos que lidar com El Niño, esse ano com Laninha. Primeiro semestre, as enchentes catastróficas no Rio Grande do Sul. Segundo semestre, chuva preta, fumaça, secas históricas, queimadas se alastrando o Brasil afora. Furacões dessas proporções atingindo ali o solo dos Estados Unidos, América Central, América do Norte. Cada vez mais fica impossível alguém negar que as mudanças climáticas estão ficando cada vez mais agudas, sinceramente. Esse furacão ele é tão grave que eles consideraram, a escala vai até 5. Eles consideraram, por conta desse furacão, criar a escala 6. Porque ele é realmente muito destrutivo. Então, os estudos estão absurdos. E até, André, para você ver, uma coisa que nem se compara à dor da Camila e as dificuldades, mas é tradicional na Flórida um certo espaço, que são os parques da Disney. E os parques da Disney, eles sempre tentam ficar abertos, até o 11 de setembro foi um momento disso, para passar a energia que o parque sempre diz. De estabilidade, de esperança. E os parques da Disney anunciaram o seu fechamento por conta do furacão Milton. E um fato interessante é que muitos brasileiros, nessa época, vão para os Estados Unidos por causa de uma outra festa tradicional, que é a festa de Halloween. E o Parque da Disney, em Orlando, tem uma das festas mais tradicionais do mundo de Halloween, que é a Mickey Not Scare. So Scare. Então, essa festa ela ocorre na quinta, mas ela já foi cancelada. Então, tem um impacto também de programação de pais, filhos, de pessoas pelo mundo inteiro que se programaram para essa tradicional festa e, infelizmente, não poderão vivenciá-la. Claro, tem vidas em risco aqui, mas também é muita ingenuidade não acreditar que todo o povo americano está com seus olhares atentos na gestão que o governo federal vai levar aí para amparar toda a população americana que está no rastro do furacão Milton e estava há pouco tempo do furacão Helene. Carolina do Norte é um estado decisivo, Geórgia é um estado decisivo. Então é uma região que vai ter um impacto político também que a gente precisa estar acompanhando e vamos estar trazendo aqui para vocês, claro, na grade de programação da nossa Jovem Pan News.